Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sexta, 19 de junho, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Apple perde exclusividade no Brasil e cobra mais caro lá fora. Em Mundo, tudo sobre o acordo de paz assinado por Estados Unidos e Irã. Já no Brasil, Polícia Federal mira Jacques Wagner do PT em nova operação do caso Master. Muita coisa importante pra gente conversar hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, a Apple teve um dia de notícias importantes ontem, dia 18, com uma mudança relevante aqui no Brasil e outra no cenário global. Começando pelo Brasil, depois de um acordo com o CAD, a Apple passou a permitir que donos de iPhone baixem aplicativos fora da App Store e também usem outros sistemas de pagamento dentro dos apps. Essa mudança chega com o iOS 26.5 e encerra uma disputa que começou lá em 2022. Quando o Mercado Livre denunciou a empresa por práticas anticompetitivas. Agora, para o usuário, o impacto deve ser mais limitado. A App Store continua sendo a loja principal e a Apple ainda precisa autorizar o funcionamento de lojas alternativas. Além disso, a empresa alerta que apps baixados fora do seu ambiente não vão ter as mesmas proteções. Só que para os desenvolvedores o impacto é maior, viu, Branco? A Apple refez seu sistema de comissões e agora a taxa depende de onde o aplicativo é vendido e de como o pagamento é feito. Na prática, quanto mais longe da estrutura da Apple, menor a cobrança. E saindo do Brasil e olhando lá para fora, o outro ponto envolve preço. Em meio à disparada dos chips de memória e de armazenamento, o CEO da Apple, Tim Cook, admitiu que os produtos da empresa vão ficar mais caros. Para entender esse movimento, desde que as Big Techs aumentaram seus gastos com infraestrutura de IA, os preços dos chips quadruplicaram e a tendência de alta deve continuar até 2027. Só no segundo trimestre de 2026, a projeção é de uma alta de quase 100% nesses componentes. Agora, para preservar suas margens de lucro, analistas estimam que a Apple precisaria encarecer a versão Pro do iPhone em $270, ou cerca de R$ 1.400. E esse aumento pode aparecer já no iPhone 18, previsto para setembro. Pois é, Branco, entre perder exclusividade no Brasil e preparar preços mais altos lá fora, a Apple vive um momento de ajustes importantes no modelo de negócio. Mas com esse giro de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, nessa quarta-feira, dia 17, os Estados Unidos e o Irã formalizaram um acordo de paz para a guerra no Oriente Médio, e o texto já está em vigor. O documento foi assinado pelos dois presidentes, Donald Trump e Massoud Pezeshkian. E o acordo é bem amplo, Branco. Ao todo, são 14 pontos, com previsão de fim imediato e permanente da guerra em todas as frentes, incluindo no Líbano. Além disso, os dois países se comprometem a respeitar a soberania e a integridade territorial um do outro, além de conduzir novas negociações para chegar a um acordo final em até 60 dias. Na prática, pelo lado dos Estados Unidos, os americanos deverão suspender o bloqueio naval ao Irã, retirar suas forças militares da região, encerrar sanções, liberar ativos iranianos congelados e permitir que o Irã volte a comercializar petróleo e produtos petroquímicos. Agora, olhando para os compromissos do outro lado, o Irã deverá reabrir o Estreito de Hormuz em até 30 dias e garantir passagem segura e sem custos aos navios. Além disso, o texto determina que o país não vai produzir nem adquirir armas nucleares. E sobre o Estreito de Hormuz tem um detalhe importante. A gestão dessa rota
rota será discutida entre Omã, Irã e países do Golfo, com compensação financeira ao Irã pelos serviços prestados. O acordo também prevê um programa americano de reconstrução e desenvolvimento econômico do Irã, com financiamento de 300 bilhões de dólares. Agora, olhando para frente, o ponto mais sensível das próximas negociações continua sendo o programa nuclear iraniano. Apesar do compromisso já firmado, o Irã diz que não vai abrir mão do direito de enriquecer urânio. Do outro lado, Trump quer que o estoque de urânio enriquecido do Irã seja enviado para outro país ou destruído. E os dois países se reúnem hoje, dia 19, na Suíça, para iniciar essas negociações. Mas agora, com essa janela importante de alívio no Oriente Médio, vamos direto para o noticiário aqui do Brasil. Começando o Bloco de Brasil, a Polícia Federal abriu mais um capítulo no caso Master. Ontem, dia 18, foi deflagrada a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes ligadas ao banco. E o alvo principal dessa nova fase foi Jacques Wagner, do PT da Bahia, que é líder do governo Lula no Senado. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça e, segundo a investigação, Wagner teria atuado no Congresso para favorecer interesses do Master em troca de vantagens indevidas. Vantagens essas bancadas por Augusto Lima, que é um ex-sócio de Vorcaro. E no detalhe, em uma das atuações citadas pela PF, Wagner teria trabalhado pela aprovação da chamada Emenda Master. Essa proposta, apresentada por Ciro Nogueira do PP, queria ampliar a cobertura do FGC de 250 mil para R$1 milhão por depositante. Como contrapartida, a PF afirma que Wagner teria sido beneficiado com R$3,5 milhões em repasses ao núcleo familiar dele, além de um apartamento de R$2,5 milhões num prédio de luxo em Salvador. E na operação de ontem, os agentes encontraram $55 mil e 33.500 euros em dinheiro vivo em endereços ligados ao senador. E no meio desses repasses, teve uma mordomia que chamou atenção. Segundo a PF, Augusto Lima teria comprado ingressos para um show da Taylor Swift em Los Angeles para a filha e para a neta de Wagner. E só esses ingressos custaram R$ 63.300. A investigação também diz que a relação entre Augusto Lima e Wagner tinha um elevado grau de confiança pessoal. Em uma das mensagens, Augusto chegou a escrever: "Você, mais que ninguém, sabe da minha história e faz parte disso." E as reações foram rápidas, né, Andrezinho? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, saiu em defesa de Wagner e disse que todos têm presunção de inocência. Já o presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que o partido tem total confiança no senador. Só que nos bastidores o clima é outro. Ministros do governo esperam que Wagner entregue a liderança no Senado, mas até agora Lula ainda não tomou uma decisão. E com esse novo capítulo do Master 100% atualizado, vamos agora acompanhar como os mercados se comportaram ontem. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo Brasil. Nessa quinta, o Ibovespa fechou em queda de 0,10% aos 168.278 pontos. Por aqui, o alívio no Oriente Médio ficou em segundo plano para os investidores. O Ibovespa recuou pela quarta sessão consecutiva, enquanto o dólar subiu 1,30% a R$ 5,17. Basicamente, o mercado reagiu mal à falta de clareza do Banco Central após o corte da Selic para 14,25% ao ano. O comitê reconheceu a piora nas projeções de inflação, mas não deu um sinal claro sobre os próximos passos. Nos Estados Unidos, por outro lado, o dia foi positivo. O S&P 500 subiu 1,08%, enquanto o Nasdaq avançou 1,91%. Por lá, as esperanças de paz no Oriente Médio falaram mais alto que os temores de uma nova alta de juros pelo Fed ainda nesse ano. Entre os destaques, a Intel disparou 10,64%, após Trump publicar que a Apple concordou em trabalhar com a companhia para projetar e fabricar chips nos Estados Unidos. Já a SpaceX recuou 3,56% no seu segundo pregão seguido de queda. Ainda assim, a ação acumula alta de 37,03% desde o IPO e se tornou a mais comprada por investidores de varejo nos Estados Unidos. Para fechar, vale lembrar que hoje, dia 19, as bolsas americanas
americanas não abrem por conta do feriado de Juneteenth. Boa, Branco. E agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa sexta, turma. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!